Boa tarde, amigos. Estamos chegando ao programa Fala a Verdade para 11 cidades através da Canal Cabo Net, pela TV Osasco. Hoje estamos recebendo aqui o secretário André Santiago, ele é secretário do Secontru, Segurança e Controle Urbano. Boa tarde, André, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. É sempre um prazer estar aqui na TV Osasco para falar com vocês, com todos os telespectadores, tentar responder algumas dúvidas e falar um pouco do trabalho que a gente faz à frente da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. A Secretaria é fiscalização no geral, né? Não só fiscalização, a Secretaria cuida da área de fiscalização, mas também cuida da Guarda Civil, da Defesa Civil. Então tem um trabalho muito grande que é feito na cidade, tanto pela Guarda quanto pela Defesa Civil e pela fiscalização que é efetuada pelo Departamento de Controle Urbano, que pertence à minha secretaria. Então a gente tem feito um trabalho muito grande para combater várias irregularidades na cidade, despejo irregular de entulho, barulho, perturbação de sossego por veículos em estabelecimentos comerciais, comércio irregular. Tudo isso a gente faz em operações conjuntas, tanto com a Guarda Civil, quanto com as polícias militares, civil, que tem, junto com a gente, feito uma aproximação muito grande das polícias com a prefeitura, e isso é bem legal e está tendo um reflexo muito positivo para a população, que ganha na prestação do serviço, né, um serviço mais completo, com uma aproximação das polícias com a prefeitura. Então, esse trabalho conjunto que se faz com as polícias tem uma efetividade muito maior. Essa secretaria ela não existia na administração anterior, foi criada na administração Jorge Lapas, né? Não, essa secretaria foi criada na administração do prefeito Emídio. Nos 2 últimos anos do mandato dele, a secretaria é de 2000. Mas era esse nome mesmo, Secontru? Secontru, Secretaria de Segurança e Controle Urbano. A memória Urbano. está falhando. O primeiro secretário foi o Dr. Zé Armando Mota, eu era adjunto do Zé Armando na época. Né? Agora abriu. Na virada do governo Emídio para o governo Jorge Lapas, o prefeito, eu respondi interinamente por um período. Você era o secretário adjunto. Eu era adjunto do Zé Armando. E por um período eu respondi como interino, né, na secretaria, e o prefeito achou que eu tinha condições e reunia todas as condições para tocar a secretaria, né? Agradeço muito a ele pela oportunidade que ele me dá e pelo suporte que ele dá no dia a dia, claro, né? E não só ele, mas todos os outros secretários. É um trabalho conjunto muito grande da administração, né? Ninguém consegue administrar sozinho. E dentro da secretaria, a gente consegue, com os diretores do departamento, comandante da Guarda, o Valmir Roque, que é o diretor do Departamento de Controle Urbano, né? Todos os diretores, a gente consegue estabelecer uma relação e um vínculo muito grande para que a gente possa desempenhar o trabalho, que não é um trabalho fácil. Fiscalizar uma cidade do tamanho de Osasco, 66 quilômetros quadrados, com praticamente 1 milhão de habitantes, com os problemas que a gente sabe que tem, né? Diversas irregularidades a gente tem e combate todos os dias, né? É muito difícil de administrar, né? Mas o que eu tenho certeza absoluta é que a colaboração dos servidores da Secretaria de Segurança e Controle Urbano é que tem feito toda a diferença. O pessoal da fiscalização, os fiscais, mas com o apoio da Guarda, tem sido essencial para o sucesso do trabalho. Você é advogado, né? Sou advogado. Quer dizer, sou advogado de formação, sou especialista em direito administrativo e fui convidado para vir para a administração em 2009, quando eu assumi no Instituto de Previdência como diretor jurídico do IPMO. O Dr. Zé Armando era o presidente do Instituto à época e eu assumi como diretor jurídico. Quando ele foi convidado para vir para a Secretaria de Segurança, o Zé Armando também me convidou para ser adjunto dele na Secretaria de Segurança. E aí, a partir daí, a gente foi desenvolvendo esse trabalho e o vínculo com a administração. Bom, o nome dele o sobrenome dele é Santiago. O pai dele é um grande amigo meu, um grande jornalista que passou por Osasco. Qual cidade que está o seu pai agora? Está em José Bonifácio. José Bonifácio, um grande abraço, meu amigo, companheiro, Ayrton Santiago. Minha inspiração para o jornalismo, eu sempre falo isso para ele, que eu trabalhava na Câmara Municipal nos anos 70, ele trabalhava no jornal A Região. Eu ficava muito admirado do trabalho dele no jornalismo. Um grande abraço, deve estar nos assistindo aí, olha, um abração para você. Você nasceu em Osasco, né?
Eu nasci em São Paulo, mas vim para Osasco bebê, né? Passei a minha vida toda em Osasco, 44 anos de Osasco, me sinto um filho de Osasco e orgulhoso de poder. Você tem muita história para contar, você acompanhava seu pai lá no Sim, jornal, tem ficava lá na muito, redação na muita Primitiva FM, história. no Jornal Região, né? Lembro de vários momentos da política osasquense. Fala algumas para nós aí, que pode chamar a atenção. Eu lembro, eu era garoto, tinha um vereador que sempre me chamava muita atenção pela forma como ele se discursava na tribuna, que é o vereador Alfredo Tomás. Ah, o Tomás. Que era um orador excelente, no mesmo nível do prefeito Irã de Sanazar, que era um orador excelente, assim, sem sombra de dúvida, um dos melhores que eu vi. Mas o Alfredo Tomás, quando ele queria dar uma segurada na sessão da Câmara, ele começava a explicar o que era um tema muito recorrente para ele, que era diabologia. Então ele começava a falar coisas assim, do arco da velha, sobre diabologia. E ele ficava horas e horas e horas discutindo isso com os vereadores, e os vereadores brigando, e ele segurando a sessão para que não acontecesse uma determinada votação. Ele era sensacional. Então, foi vereador de 3 ou 4 legislaturas. Umas 3 ou 4 legislaturas. Presidente da Câmara, inclusive. Sim, sensacional. Alfredão, grande Alfredo Tomás. Bastante histórias de garoto, né? Dr. Cury tinha um consultório ali na Pedro Fioretti, meu pai tinha um escritório na Castelo Branco, eu estudava no Liberati, saía do Liberati, ia para o escritório do meu pai, a gente almoçava e ele ia para a Câmara. E a gente subia caminhando, porque depois eu ia para casa da minha avó na Veleara caminhando, e a gente subia caminhando junto com o Dr. Cury, indo para a Câmara. Então o Dr. Cury era vereador da cidade naquela época. E várias conversas, né? Então, eu conheci vários prefeitos pessoalmente, frequentarem minha casa, né? O Robson, filho do ex-prefeito Silas, estudou comigo quando eu era garoto. Robson Bortoloso. O Silas frequentava a minha casa, né? Eu era colega de escola do filho dele. Então, assim, a gente tinha uma relação muito próxima com a vida política em razão do meu pai ser jornalista e de ter trabalhado num jornal de grande circulação à época, que era o Jornal Região. Eu vou fazer uma pergunta muito importante para você agora, porque geralmente as pessoas que viverem em Osasco esse período para cá, eu sempre faço a pergunta aqui. Como você pode dizer para nós assim, como era Osasco naquele período e como é Osasco hoje, a transformação que essa cidade sofreu? Osasco mudou muito do que era para o que é hoje. Osasco teve um crescimento que poucas cidades tiveram. Osasco tem uma característica de ser uma cidade muito pujante. Osasco é chamada cidade de trabalho, né? Então, em razão das indústrias e do comércio muito forte que a cidade tem, a cidade cresceu muito. Então, da administração do prefeito Emídio para cá, né, que a gente acompanha muito mais de perto, o que a gente vê é um salto, né, no crescimento da cidade. Hoje, Osasco é a 4ª cidade do estado, a 12ª do Brasil. Então, a gente vê o tamanho e a importância que Osasco tem. E que talvez antes a gente mesmo não olhasse para isso, né? Osasco saiu de uma pequena província que vivia em torno dela mesmo para uma cidade que cresceu para o mundo, né? Cresceu para o Brasil, para o mundo. Então, a gente recebe empresas multinacionais aqui, as comitivas da China vêm aqui para estudar o nosso mercado, ver qual é a possibilidade que eles têm de fazer investimento aqui em Osasco. Então, não estamos falando de uma cidade qualquer, estamos falando de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Eu fui recentemente para os Estados Unidos participar de um congresso de polícias lá, o comandante da Guarda, Paulo Siqueira, foi comigo, e um dos chefes de polícia de uma cidade perguntou para mim assim, quantos habitantes tem na sua cidade? E eu disse para ele, 1 milhão. Ele falou, como? Eu falei, 1 milhão de habitantes. Ele falou, não consigo nem imaginar como é cuidar da segurança numa cidade com 1 milhão de habitantes. A cidade dele tinha 5 mil habitantes. É um chefe de polícia. Então, com essas coisas, a gente vê que Osasco cresceu muito. Osasco, dá um exemplo da nossa casa aqui, a guarda de Osasco forma guardas do Brasil inteiro.
Né? Então, vocês têm escola para guardas? Temos uma escola, um centro de formação aqui. Então, o exemplo que a gente tem aqui, a gente leva para outros lugares. O modelo que a gente adota aqui dá tão certo que a gente é chamado para ir falar sobre eles em outros lugares. Né? Por exemplo, eu fui convidado por uma associação internacional de polícia para dar uma palestra na Polônia para falar sobre a experiência de Osasco e a participação de Osasco, né, do município, no cômputo da segurança pública. Então, está dando certo? Está dando certo. Né? Senão a gente não seria convidado para ir falar disso em outros lugares. Osasco não seria convidado, a Guarda de Osasco não seria chamada e pedido para que eles dessem formação para outras guardas. Então o modelo funciona, né? A forma como está sendo feito funciona. Mas a gente vê que Osasco deu um salto do que era para o que é hoje, são coisas completamente distintas. Você que lembra bem daquele período, nós tínhamos a cidade se dividia em duas partes. Continua até hoje, mas a parte que era mais renegada no sentido de investimentos era a Zona Norte. Eu falei isso aqui na sexta-feira, no programa de sexta-feira passada. A Zona Norte era uma área muito, mas muito esquecida. E hoje é uma área que está sendo muito lembrada pelo atual prefeito. Até elogiei o prefeito aqui a semana passada sobre essa nova estrada, uma avenida que agora está ligando a Zona Norte até a rodovia Anhanguera, sem aquele caminho tortuoso que tem lá por cima. Avenida Panorâmica. Exatamente, lá pelo Jardim Dávila, né? Jardim Dávila, né? Ela sai do Não, o antigo caminho. Sim, pelo Jardim Dávila para chegar lá no Pão de Açúcar, né? Isso, exatamente. Agora não, agora é uma avenida, já sai lá no mesmo lugar, mas... Isso, só que uma avenida é uma ligação que ele demora hoje, sei lá, 5, 10 minutos para fazer, o que ele fazia em 40 minutos. E não pega tráfego nenhum. E não vai pegar tráfego nenhum. O que o prefeito Jorge Lapas tem feito para a Zona Norte é uma coisa impressionante. O tamanho dos investimentos que a prefeitura tem feito na Zona Norte é gigantesco. Várias escolas. Né? Aí, foi construído uma... CEMEIS, né? CEMEI, UPA, avenidas, o investimento nas obras de infraestrutura e nas obras, principalmente, que estão ligadas à minha área, né? Canalização de rios, e aí a gente evita as enchentes. Então, todas essas obras de combate às enchentes e chuvas estão sendo feitas, não que é um projeto que tem começo, meio e fim. Então, muitas dessas obras começaram na administração do prefeito Emídio, que fez muito pela Zona Norte e que estão continuando. Né? A gente precisa diminuir a desigualdade entre a Zona Norte e a Zona Sul. A gente precisa, não que a gente vá conseguir trazer tanto a Zona Norte no mesmo patamar da Zona Sul, né, na administração do prefeito Jorge Lapas, mas que a gente vai conseguir diminuir. Né? Várias obras de habitação, inúmeras unidades habitacionais sendo entregues. No final de semana agora, eu acompanhando o prefeito Jorge Lapas no sábado, nós entregamos mais 36 unidades remanescentes da área BK, né? Que era uma área que as pessoas moravam no esgoto. E aquele cemitério lá, o Parque de Girassóis, tem uma favelinha atrás ali, vai ser... Que é a favela prédios do Santa ali, Rita, né? urbanizado. Já começaram a ser retiradas algumas famílias e que ali vai ser efetivamente um piscinão, né? Para que a gente tenha as obras de contenção de chuvas e enchentes naquelas localidades. Então, hoje em dia, o que a gente tem é um investimento muito grande na Zona Norte que antes não se tinha. Quando a gente falava assim nos anos anteriores, 10, 15, 20 anos atrás, aí eu precisava lá no Portal do Oeste, olha, Três Montanhas, que dificuldade para chegar até lá. Era uma viagem. Né? Parecia que você estava num ambiente, assim, um dia eu ia fazer um filme de bang bang, sabe? Aquelas estradas, terra, poeirão. Hoje é totalmente modificado aquilo lá. E se você entrar ali pelo Três Montanhas e ir em direção ao Santa Fé, você vai ver que é uma área linda, linda. Né? Tem ali o clube de campo. Uma área verde maravilhosa. Uma área verde maravilhosa, linda. Talvez até uma área remanescente de Mata Atlântica ali. Mas sensacional, muito, muito bonito o lugar. É verdade. Então, e Osasco progrediu muito. E como você vê Osasco daqui 10, 15 anos? A gente tem hoje pensado... Com essas verticalização que está havendo na cidade, isso aí são construtoras que estão fazendo muitos prédios aqui, que vê o progresso da cidade e está construindo. Como você vê o excesso de população que vai ter na cidade daqui 10, 15 anos com esse rápido crescimento. Mas a gente... Nenhum empreendimento é feito na cidade sem planejamento. Então, tudo que está sendo feito hoje na cidade está sendo pensado lá no futuro, lá na frente. Então, pensando nisso é que a gente
passou por um período na administração do prefeito Jorge Lapas de planejamento. Né? Então, tudo que a gente está fazendo hoje, a gente já está planejando o futuro. Né? Então, aquilo que a gente escreve hoje tem reflexo no futuro, mas a gente também, aquilo que a gente escreve hoje, a gente planeja para o futuro. Então, nesse sentido, é que a gente tem aumentado o efetivo da guarda. É óbvio que a gente gostaria de aumentar muito mais, mas o planejamento é contínuo, né? Hoje aumenta um determinado número, amanhã um determinado número, para que a gente possa conseguir chegar lá na frente com o controle da cidade na mão. Fizemos o concurso público não só de guarda, mas de toda a administração e referente à Secretaria de Segurança. Novos fiscais, novos guardas, novos agentes de defesa civil. Temos o projeto do centro de operações na cidade. Nós vamos conseguir, sentado num único lugar, ter uma visão completa da cidade, né? Com todos os órgãos envolvidos na questão de segurança juntos. Né? Polícia Militar, Guarda Civil, Defesa Civil, Demutran, SAMU, Resgate, né? O Corpo de Bombeiros, todo mundo trabalhando em conjunto. Vocês fizeram uma operação agora essa semana, chama-se Operação Saturação. Isso. Começou a fazer agora, de um mês para cá, é isso? Isso. E vamos continuar. Que envolve a guarda. A guarda, Demutran, o setor de transporte da prefeitura para coibir os veículos Explica o que é a irregulares. saturação. É uma operação conjunta em que o comando é da guarda, mas é uma operação muito conjunta, tanto com as polícias civil e militar, né, para coibir os veículos que mais comumente são usados para a prática de roubos e furtos, né, que são as motocicletas. Então a gente fiscaliza as motocicletas e, em conjunto, o Departamento de Transportes fiscaliza vans irregulares, táxis. Né? Então é uma... As vans escolares. As vans escolares, tudo. E transporte clandestino por van. Né, que a gente tem na cidade alguns pontos e a gente está fazendo essas ações. Como que procede? Você pega um transporte clandestino, como que tem que fazer? Apreensão. As pessoas têm que descer ali mesmo? Tem que descer e apreensão do veículo, né, que é feito pelo Departamento de Transportes. Então, é uma ação podemos dizer que é multidisciplinar e em conjunto com as polícias civil e militar e que dá resultado. Né? Nas últimas operações que a gente fez, a gente vê que dá resultado, porque o índice começa a dar uma acalmada e a gente consegue pegar as motos irregulares. Quando você pega uma moto de tipo furto ou roubo, é a apreensão. Aí chama a polícia militar, tem que chamar outra polícia? A guarda ela tem autonomia para isso? Tem autonomia para isso e encaminha para o distrito policial da área. Né? Não tem essa de ter que chamar a polícia, até porque eles estão junto com a gente. É um trabalho conjunto, tanto da polícia quanto da Polícia Civil e da Guarda. Então, é um trabalho que teve começo na semana passada e que vai se estender durante muito tempo ainda. Vai ser regular agora? Vai ser regular. Essas ações são regulares da Secretaria, né, e em vários pontos da cidade. Não é só no centro, não é só na Zona Sul, é na Zona Sul, na Zona Norte, no centro, no bairro, na periferia, nos 4 cantos da cidade. Envolve quantos GMs nessas operações aí? Todo o efetivo da guarda pode ser utilizado, mas a gente tem um efetivo preparado para essas ações aí, né? Então, no dia a dia a gente vai vendo como se comporta e em quantos pontos a gente faz. Então, o efetivo varia do tamanho que a gente faz o bloqueio. Então, se a gente faz num único ponto, a gente utiliza um determinado número. Mas a gente tem feito em 2, 3, 4 pontos ao mesmo tempo. Tá bom. Vocês estão ouvindo a música aí, é a hora do nosso intervalo. Estou aqui entrevistando o secretário da Secontru, André Santiago, doutor André Santiago. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Programa Fala a Verdade, estamos de volta no segundo bloco, hoje entrevistando o Dr. André Santiago,
secretário municipal de Osasco da SECONTRU, Secretaria de Segurança e Controle Urbano. No primeiro bloco, nós estávamos finalizando sobre a Operação Saturação. Ela está sendo tão eficiente, até o prefeito quis verificar em loco, né? Eu vi nas fotos que foi publicadas. Sim, sim. Ele foi num dos pontos em que estava acontecendo a operação. Né? E naquele dia a gente estava fazendo em 3 pontos na cidade. E num dos pontos ele acabou parando para verificar como estava acontecendo. Né? Foi lá no Roxidale. Então, assim, a gente tem operação nos 4 cantos da cidade. Há poucos dias atrás a gente fez na Vitor Civita, lá na Zona Sul, quase na divisa com São Paulo. Então, não tem um ponto certo, não tem o certo é o incerto, né? O certo é o incerto. É resolve aqui. Na hora. Vamos fazer pronto. Aqui como é que está se comportando as coisas, e aí a gente vai montando os bloqueios e agregando os outros órgãos nessa ação. Né? Então, a gente tem vários órgãos envolvidos. Né? Demutran, o Departamento de Transporte da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, a Polícia Civil, né, o Distrito Policial da área, Polícia Militar, a Companhia da Polícia Militar da área, a Guarda Civil, eventualmente a fiscalização do Departamento de Controle Urbano, quando a gente vai e aproveita e faz a fiscalização dos estabelecimentos comerciais no entorno. Então, são várias situações que a gente pode combater de irregularidade numa única ação, num único lugar. E está bem preparado, está com colete, armamento pesado, porque pode receber uma hora lá, pode vir um pessoal da pesada lá com os armamentos que eles usam, que a gente sabe qual que é. A Guarda Civil de Osasco está preparada, tem equipamento, né, tem armamento, tem treinamento. Os agentes são muito capacitados. Eu tenho total confiança nos agentes da Guarda Civil. Né, em todos os agentes que trabalham na Secretaria de Segurança, eu tenho total confiança nisso. Passam todos, né, quando adentram na instituição por um treinamento, né, de 800 horas e anualmente passam por uma reciclagem. Sexta-feira passada, a reciclagem é periódica. Anual. Eles estavam passando pela reciclagem, estavam fazendo treinamento de tiro. Na sexta-feira passada eu acompanhei pessoalmente o treinamento dos agentes. Eu fui um dos instrutores do curso, no concurso de acesso na formação dos classe distinta da Guarda Civil. Então, assim, eu tenho total confiança de que o trabalho está sendo bem feito, de que os agentes estão preparados e que cada dia a mais a Guarda Civil de Osasco se aprimora para dar o tratamento e o trabalho e o serviço melhor que se pode dar para o usuário final, que é o cidadão, trazendo tranquilidade, paz social, trazendo a ordem pública. Então, eu tenho certeza absoluta de que o serviço está sendo bem prestado em razão daquele trabalho que a gente faz anteriormente na preparação dos agentes antes deles irem para a rua. Eles estão muito preparados, então, muito, essa é a preocupação. Quando eu vi, eu falei, mas olha, eles estão usando umas armas diferentes, né? Então estão muito preparados mesmo, e quem ganha é a população, claro. Isso aí deve repercutir muito na queda da segurança na nossa cidade, que está precisando realmente. Eu às vezes até lamento em determinadas situações de não ver muitos bloqueios, né, que fala da Polícia Militar. Eu gostaria que tivesse bloqueio todo dia da Polícia Militar, qualquer hora da madrugada, do dia, eu acho que é uma das soluções para que a segurança comece a melhorar na cidade, porque eles não conseguem baixar. O próprio coronel esteve aqui, falou das dificuldades de se baixar a criminalidade no quesito furto e roubo de veículos. É muito uma difícil. Coisa, e celular então nem se fala, né? Não, mas veja só, Nilson, a gente tem que entender que o cidadão também tem a parcela dele para contribuir. Tem. Né? Se a gente for analisar o índice do centro de Osasco e compará-lo com outro local que não tem a mesma característica, você vai ver que o índice é gigantescamente maior no centro do que lá. Porque você tem mais oferta, né? É a lei da oferta e da procura. Celular, o recorde de celular é no calçadão, né? Celular é um caso que é muito difícil. A pessoa está com o celular andando na rua e ela não está prestando atenção no que está acontecendo no entorno dela.
Então ela precisa saber que ela precisa tomar o cuidado devido. Entra dentro de uma loja para poder falar com alguém. Entra dentro de uma loja, aí fica, não, ou senão ela fica parada olhando a vitrine, a bolsa pendurada lá, ninguém sabe o que está vendo, o que está acontecendo. Quando ela vê, levou. Então, o cidadão também tem que fazer a parte dele, né? Prevenção. Segurança pública é dever... Precaução e prevenção. Não faz mal a ninguém, né? A música já dizia, né? Então, não faz mal a ninguém, tem que se prevenir. É dever do Estado, mas também é de todos nós, né? De fazer a sua parte na segurança. O que a gente vê muitas vezes é muita gente sendo furtada e não está nem percebendo que está sendo furtada. E acaba nem fazendo boletim de ocorrência. Não faz boletim de ocorrência. O que a gente teve de um aumento dos índices, que até tempos atrás as pessoas ficaram alarmadas, né, com o aumento do índice, é que a polícia disponibilizou, agora a Polícia Civil disponibilizou para se fazer o boletim de ocorrência online. Então isso facilita o acesso, né, de quem é furtado, né, então você tem naturalmente um aumento do índice. Mas isso não é um único componente, né? Esse é um dos componentes, né? Houve um aumento realmente, mas o que a gente vê é um trabalho muito grande da polícia, um esforço muito grande da polícia, para que esse índice baixe. Há pouco tempo atrás eu fui conversar com o secretário de Segurança, com o Alexandre de Moraes, e eu disse para ele assim, secretário, não adianta o senhor olhar para Osasco olhando única e exclusivamente os números, porque os números estão no verde. Os números estão no verde. Se o senhor for olhar para Osasco olhando os números, o senhor vai dizer, olha, não precisa de nada, Osasco não precisa de nada. Mas o olhar não deve ser esse. Osasco é uma cidade que cresce a cada dia, uma cidade pujante. São 300 novos condomínios surgindo na cidade. Se está sendo mantido os índices no verde, a que preço as polícias estão fazendo para manter esse índice? Né? Eu acompanho muito de perto o trabalho da Guarda Civil, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E eu digo, o trabalho que esses homens e mulheres valorosos fazem é de se tirar o chapéu. É digno de medalhas. Digno de medalha. Mas é assim, a que preço? Né? A Polícia Militar, a que preço a Polícia Civil, a que preço? Então, o que a gente precisa ter em mente nós precisamos cobrar do secretário de Segurança... Você esteve com o secretário, não teve? Tive com o secretário. Foi pedir mais policiamento, né? Sim, mas por quê? Porque ele olha para o índice, você olha para o número frio, você fala, não, tá tudo bem, o índice está no verde, está tudo ok, o Osasco está legal. Tá bem? Tá bem, mas eu quero que melhore a minha cidade. Eu sou secretário de Segurança de Osasco, os outros municípios, para mim, eu quero saber do meu município. Da cidade que eu moro e que eu escolhi para viver e vou morrer em Osasco. Então eu vou brigar por Osasco, estando ou não na Secretaria de Segurança, daqui da cidade. Mas o que o secretário tem que ver é o seguinte, é que ele precisa olhar Osasco com outros olhos. Nós temos 4 grandes faculdades na cidade, nós temos a sede do maior, a matriz e a sede do maior banco privado do Brasil, está aqui em Osasco. O número de shoppings, nós temos o maior comércio de rua, fora 25 de março, o maior comércio de rua do Brasil. É atacadista, aqui é varejo, né? Está aqui. É 1 milhão de pessoas dia no calçadão, Nilson. Então, o secretário de Segurança ele precisa olhar para Osasco com os olhos diferente do que ele olha hoje. É verdade. Né? E isso eu disse para ele. Eu falei, secretário, eu sei que o senhor vai dizer para mim que os índices estão no verde. Porque eu acompanho os índices. Só que o senhor precisa olhar Osasco diferente. E ele assinou, deu um sinalzinho. Ele vai refazer o estudo, mas na verdade o que eu fui pedir para ele, porque se eu pedir para ele aumentar o policiamento, essa é uma questão muito difícil de se fazer. Ele aumentar o número de policiais efetivamente em Osasco. Então o que eu fui pedir para ele? Eu falei, olha, secretário, o que eu vim pedir para o senhor aqui é para que o senhor aumente o patrulhamento das tropas especializadas, rota, choque, para que ele mande mais o policiamento para cá. Né? Então, o que eu quero dele é que ele faça isso. E uma outra coisa que a gente foi pedir foi a Delegacia da Mulher funcionando 24 horas na cidade. Né? Que é um trabalho especializado, difícil, e que a gente precisa que as mulheres tenham um atendimento digno também no momento, em todos os momentos. Então,
a delegacia da mulher funciona das 8 da manhã às 19. Depois disso, ela tem que ir para o plantão ou ir para São Paulo. Não é 24 horas. Não é 24 horas. Então, o que a gente quer? Que a delegacia da mulher funcione 24 horas para ela ter o mesmo atendimento às 24 horas do dia, caso ela necessite procurar o órgão policial. É um atendimento diferenciado, um atendimento especializado. Então, a gente quer que a delegacia funcione 24 horas. Nós estamos no mês de julho, que é o mês de férias, né? E tem alguma modificação no regime das guardas, na fiscalização, porque ser um mês que as crianças estão... Não muda nada. A gente, muito pelo contrário, as pessoas viajando, as casas vazias. A gente aumenta, né? A gente aumenta a frequência. Por exemplo, a gente tem uma procura maior nos parques da cidade. Então, via de consequência, o que a gente faz? A fiscalização aumenta. Aumenta o policiamento nos parques. Né? Aumenta a fiscalização da venda de produtos irregulares nos parques. Então, a mecânica é meio de acordo com o funcionamento da cidade. Se você tem um volume de pessoas maior num lugar, é lá que você vai fazer. O período que mais da movimentação é o Natal mesmo, né? Sim, no calçadão, sem dúvida nenhuma. Com a natalina. Sem dúvida nenhuma. As datas comemorativas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal... Nós temos 1 milhão de pessoas circulando no calçadão. Em dias comuns, entre 100, 200, 300 mil, variando um pouco, em razão do que acontece no entorno do... Se tem feriado nos municípios vizinhos, eles vêm para o calçadão, né, que é a referência dos municípios da região oeste aqui de compras, é o calçadão de Osasco. Hoje mesmo, que é sexta-feira, como foi feriado ontem, não tenha dúvida que hoje muitas pessoas folgaram, estão de folga, porque emendou o feriado. O calçadão deve estar lotado. O calçadão com certeza está lotado. Não tenha dúvida. Agora, nós falamos de 25 de março, eu lembrei de pirataria. O combate à pirataria, como que é? A gente tem feito várias ações. Há pouco tempo atrás a gente fechou uma galeria no calçadão do Antônio Agu, que estava funcionando irregularmente, sem alvará, comercializando produto sem procedência. Então, a galeria foi fechada, os produtos foram apreendidos, mais ou menos 8 toneladas de mercadoria apreendida. Esses que ficam vendendo CDs, DVDs na rua? Isso também, diariamente são feitas apreensões, né? Diariamente. A gente tem dias em que a gente tem praticamente pouquíssimo espaço dentro do nosso depósito para que a gente possa guardar essa mercadoria. Então, na razão em que vai entrando esses produtos de apreensão, a gente já vai dando o destino final deles, né? Ou destruição ou doação para o fundo social. Doutor André, um tema preocupante que a gente vê que vocês tentam e está difícil de resolver. São justamente esses veículos com som alto de madrugada passando nas ruas. A minha rua, por ser uma rua que passa muito ônibus, é uma rua que liga ali a Benedito Alves Turiba até o pronto-socorro do Santo Antônio, é uma rua muito movimentada de madrugada, aquele som alto. A gente tinha um Eu sei que vocês tentam, porque a multa é muito alta, tudo, sim, mas... A gente tinha um problema crônico de um baile na cidade, um pancadão. Não vamos falar sobre os pancadões. Que era no Jardim Conceição, que era muito fomentado por esses veículos tunados. E que a gente conseguiu lá no Conceição acabar. Não tem mais pancadão. Conseguiu acabar. Mas a gente... Lá no Vitória também não. Da minha casa eu ouvia o barulho lá. No Vitória também não tem mais. Então, a gente tem feito operações na cidade, mas eles vão migrando de um lugar para o outro. Então, esse percurso que eles fazem, às vezes, de ir para um lugar para o outro, é o que acontece na rua da sua casa. Né? Mas a gente tem conseguido fazer a fiscalização. É difícil. Porque tem que esperar uns minutos para o aparelho... É difícil. Né, para você medir no momento em que o cara está passando ali com o carro. 2 minutos. Mas a gente consegue. A gente tem conseguido fazer autuações desse tipo. Diminuiu muito do que era. Aprende o veículo também. Diminuiu muito do que era, né, mas a tendência é que a gente consiga fazer... Zero é sempre difícil, né? Falar que vai zerar é mentira, né? Sim. A gente tem que falar a verdade. Zerar eu acho muito difícil, particularmente. Mas diminuir numa condição que a gente consiga controlar.
né? Os pancadões a gente tem conseguido controlar. Na Zona Norte tem pancadão também? Na Zona Norte tem pancadão. Inclusive temos uma operação aí planejando com a Guarda Civil para se fazer. Não precisa falar a data, não, vamos fazer surpresa. Não, nem aonde. É na Zona Norte. Né? Na Zona Norte, que é imensa. A Zona Norte é grande. Mas a gente sabe os pontos, né? A gente tem um mapeamento bem desenhado que foi construído em conjunto com a Secretaria, com a Guarda, com a Polícia Militar, né? Em razão das chamadas do Copom, então a gente consegue saber, né? Pega as chamadas que tem, as denúncias que eu recebo lá na Secretaria, as chamadas que entram na central da Guarda, mais as chamadas que entram da Polícia Militar, você consegue desenhar e fazer um mapa da cidade, saber mais ou menos onde eles estão ocorrendo. Então, hoje lá no Jardim Conceição não existe mais, no Conjunto Vitória também não existe mais. Então, aqui na Zona Sul a gente não tem tido notícia. Né? O Coronel Virgulino, que é o comandante do 14º Batalhão, a gente não tem tido notícia de pancadão aqui na Zona Sul. Não, lá onde eu moro, o pancadão era madrugada ali até 6 da manhã e da minha casa dá para ouvir. Eu estou mais ou menos 1 quilômetro da região. Como estou num lugar alto, o barulho vinha. Não tão alto, mas vinha. Agora, por exemplo, o cidadão é surpreendido com uma grande variedade de automóveis na sua rua, próximo da sua rua, resolveram fazer ali onde nunca tinha acontecido. Quais as providências que esse cidadão deve tomar? Eu acho que a primeira providência que ele deve tomar é ligar 190 para a Polícia Militar e ligar no 153 para a Guarda e informar o que está acontecendo. Não tomar nenhuma atitude o que ele precisa dizer, ele vai ligar no 190 ou no 153 da Guarda e dizer, olha, aqui na rua tal, na frente da casa tal, do endereço tal, XYZ. Quer dizer, a Guarda tem um plantão dela, funciona 24 horas. Assim como a Polícia Militar. 153 o telefone da Guarda. 153 da Guarda. O 90 é o mais popular. Da Polícia Militar, o 190. Então, fazer a ligação para essas duas centrais e informar. A partir do momento que se informa, a gente começa a trabalhar. Não necessariamente a gente consegue no dia. Por quê? Porque tudo que a gente não quer é confronto. Sei, entendi. Mas se a gente você vai ter... É inevitável o confronto, às vezes. Mas a Polícia Militar pode ir? Não, todos nós, tanto a Guarda quanto a Polícia Militar, em alguns momentos é difícil de intervir. Naquele momento não dá. Naquele momento é difícil intervir. Mas é óbvio que... Vocês não têm controle da situação, é isso? Não, às vezes você não tem efetivo suficiente naquele momento para você fazer uma intervenção. Que é muito complicado você fazer uma intervenção. Então a gente precisa tomar cuidado para não machucar as pessoas que também estão lá. A gente tem que pensar não só nos nossos homens, mas nas pessoas que também estão lá. Tá certo. A prevenção é tudo, né? Prevenção é tudo. Tá certo. Não tenha dúvida. Programa Fala a Verdade, estamos encerrando o nosso segundo bloco, hoje entrevistando o advogado, o Dr. André Santiago, secretário da Secontru, Segurança e Controle Urbano de Osasco. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida para o terceiro e último bloco. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o secretário da Secontru, Segurança e Controle Urbano, o Dr. André Santiago. Doutor André, se Osasco é uma cidade grande, e logicamente em várias outras cidades, nós temos vários problemas. Nós temos também muitas casas noturnas em Osasco, não temos? Aquelas que têm volume muito alto no som, está atrapalhando. Nós temos várias casas na cidade que são fiscalizadas, todos os estabelecimentos comerciais, não só as casas noturnas, mas as lojas do calçadão também produzem ruído excessivo e, por exemplo, o calçadão é zona de silêncio, né? Então, não pode. Teoricamente não poderia produzir ruído, mas a gente tem as casas que a gente concede o alvará para que elas possam funcionar após 0 hora utilizando música. Contanto que tem uma regra, né? A legislação, acústico, estacionamento, segurança. Então tem uma regra que foi posta pela legislação, pela Lei 3724 de 2002, que rege o funcionamento das casas noturnas após 0 hora. As outras que estão fora
dessa regra são devidamente fiscalizadas e se flagradas funcionando após a 0 hora, serão devidamente lacradas, multadas, tanto pelo barulho quanto pelo funcionamento irregular. E nós temos fiscalização diária para coibir esse tipo de funcionamento. Nesse caso aí, vocês fecham e dão um prazo para a pessoa se restabelecer. Ele é lacrado, e não pode funcionar enquanto ele não regulariza a situação dele. Se ele vai funcionar após as 0 hora, ele tem que conseguir o componente da licença para funcionamento após 0 hora. E que ele só consegue se ele levar o laudo acústico, o certificado de segurança e do estacionamento. Então ele tem um requisito para cumprir. Se ele quiser voltar a funcionar fora desse período da 0 hora, né, antes da 0 hora, sem música, ele tem que levar lá a cópia do alvará de funcionamento, fazer o pedido de deslacre, que a gente vai deslacrá-lo, mas contanto que ele assuma o compromisso de funcionar até a meia-noite sem música, sem prejuízo de fiscalização posterior nesse mesmo estabelecimento, para ver se ele está cumprindo aquilo que ele disse. O cidadão tem um bar, ele coloca lá de vez em quando, coloca lá um sertanejo para tocar. Ele pode tocar até que hora? Então, ele não pode funcionar, ele não pode ter música. Mesmo durante o dia? Mesmo durante o dia. Ah, é? Mesmo durante o dia. O alvará que se concede para os estabelecimentos comerciais de Osasco, para que ele funcione sem música, até meia-noite, sem música. Se ele quer funcionar com música, ele precisa ter o laudo acústico e ter a autorização especial para funcionar com música. Né? Então, por mais que ele diga, não, mas eu não passo da meia-noite com música. Não, você não pode fazer música. O seu alvará é para funcionar até meia-noite sem música. Então tá, eu tenho um vizinho que todos os anos, quando a filha dele faz aniversário, ele faz uma tremenda de uma festa e a festa vai até 4, 5 da manhã com volume muito alto. Qual o procedimento aí? Então, esse é um procedimento que está fora da área de fiscalização da prefeitura. Né? Quando é residência. Quando é residência. Está fora da esfera de competência da gente. Mas que ele pode, normalmente, ligar um 90, porque isso está capitulado no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais como perturbação do sossego alheio. Né? Sim. E aí a Polícia Militar vai lá. Aí essa lei que é depois das 10 horas? Não, baixar... isso é lenda. Não existe 10 horas? Isso é lenda. Todo mundo fala assim, a lei do silêncio vai até as 10. Isso é lenda. Perturbação do sossego pode acontecer 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, meio-dia. Não existe. Eu também tinha essa, mesmo sendo advogado, eu tinha essa interpretação. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais a legislação, a gente começa a verificar o seguinte: não existe, eu pelo menos desconheço, Nilson, estou sendo muito sincero aqui, eu desconheço alguma legislação que diga que o horário vá até as 10 horas. Perturbação do sossego, ela ocorre em determinados momentos em razão da variação do nível de pressão sonora. Fala que o horário do silêncio é depois das 22 horas. Isso não existe. É uma convenção que se fez, mas que não existe na legislação. A norma brasileira, né, a NBR 10151, diz o seguinte: em determinados locais, né, de acordo com o zoneamento, você tem um nível de pressão sonora em determinados horários do dia. Então, o que acontece? No centro, você tem um nível de pressão sonora que é uma faixa, vou dizer aqui um número que não é o real da norma, mas de 10 até 50 decibéis. Amanhã, à tarde, você pode fazer de 50 a 100 decibéis. Né? E à noite é até 30 decibéis. Então você tem períodos do dia em que você tem um nível de decibéis permitido e não necessariamente até as 10, aí depois tem que zerar o ruído. Então é de acordo com o momento do dia e o local onde está fazendo o barulho. Nós temos recebido algumas reclamações aqui, não no programa, na própria TV, sobre o novo Paço Municipal ali onde eu ergui.
O pessoal reclama muito, o pessoal do Presidente reclama muito ali de pessoal consumindo crack naquela região, medo de transformar aquilo numa cracolândia. Quais os procedimentos vocês estão tomando ali naquela região? A gente tem feito um combate muito grande, né, do uso de entorpecentes na cidade. Osasco é signatário do programa Crack é Possível Vencer. Nós recebemos 2 ônibus com sistema de monitoramento, mais viaturas, mais motocicletas, para que a gente possa fazer o patrulhamento com vistas a combater tráfico e uso de entorpecentes. Só que esse é um trabalho conjunto, multidisciplinar. É um trabalho conjunto da Secretaria de Segurança e Controle Urbano através da Guarda Civil, da Secretaria de Assistência e Promoção Social e do consultório de rua da Secretaria de Saúde. A gente não pode simplesmente olhar para essas pessoas como simples usuários de entorpecente e dizer, olha, eu preciso tirar elas daqui. Não quero tirar elas daqui, eu quero tirar ela do uso do entorpecente. Do uso, exatamente. Né? Eu quero tirar quem está vendendo a droga para eles e botar esse cidadão na cadeia. Né? Ó, você é infrator da lei, você tem que ir para a cadeia. Então, o trabalho é o braço forte, né, da polícia, da guarda e da polícia civil, da polícia militar, para prender quem tem que ser preso, e o braço amigo da Secretaria de Assistência e Promoção Social para fazer essa aproximação que é muito difícil com o usuário do entorpecente e dizer para ele, olha, nós queremos te ajudar, vamos levar você para fazer um tratamento, né, junto com o pessoal do consultório de rua, da Secretaria de Saúde. Então, é um trabalho conjunto. A gente tem feito ações muito fortes ali e eu não vejo hoje, nesse momento, estou dizendo hoje, nesse momento, nenhuma possibilidade de se instalar uma Cracolândia no entorno do Paço Municipal Novo, ali no Bonfim. Não vejo nenhuma possibilidade. O trabalho da DISE, né, do Dr. Gonzalez, que hoje é o delegado responsável pela Delegacia de Investigações de Crimes sobre Entorpecentes, é muito forte. Combate fortemente. Fizemos há pouco tempo uma ação conjunta com eles, né? Ali na área do Bonfim mesmo. Né? O que a gente faz? Nós fazemos segurança primária, né? Prevenção primária. E eles fazem a parte mais efetiva do trabalho do combate. Né? A guarda faz o trabalho efetivo do combate, mas a fiscalização faz a prevenção primária. Por exemplo, local onde sabidamente tem venda e consumo de entorpecente, né? Por exemplo, um bar, que supostamente tem pessoas que frequentam o bar que vendem entorpecente. A gente vai lá e vai fiscalizar o bar. Né? Vai tirar de dentro do estabelecimento comercial essas pessoas. E aí na rua a guarda e a polícia faz o trabalho delas. Então é um trabalho conjunto. Né? E aí a Secretaria de Assistência e Promoção Social, tirado o vendedor do entorpecente, faz o trabalho de aproximação com o usuário. É um trabalho conjunto. A gente não tem nenhuma fórmula mágica para dizer assim, ó, vamos apertar esse botão, vamos fazer isso. Tá certo. Mas a gente tem... É um problema mundial hoje, né? Sim, lógico, não tem é um problema que não é só de Osasco. Mas a gente tem que fazer, cada um tem que fazer um pedacinho e acho que tem dado resultado. Né? A gente não tem, hoje, dizer assim, olha, em tal lugar, em Osasco, é uma Cracolândia. Não é verdade. Assim como os moradores em situação de rua, que a gente tem feito um trabalho com eles. Vocês recolhem eles? A gente... Agora no inverno? O que a gente faz? A gente não pode impedir que eles fiquem. Né? Eles têm o direito de ir, vir e permanecer. É constitucional. O que a gente não permite é que eles façam da praça, como em vários locais começaram a fazer barracos na praça. Como a Duque de Caxias lá em cima. Como na Duque de Caxias, que queria fazer um barraco na praça. Cachaçolândia ali. Então isso a gente não permite. Eles querem ficar lá? Eles podem ficar lá. O que a gente fez em vários momentos? Ia lá, recolhia essas coisas que a gente reputava como irregulares, e aí, a partir do momento, você quer ficar, você não quer ir para o abrigo, não quer ir para nenhum lugar, e aí a gente faz a nossa parte, né, junto com a Secretaria de Assistência, com a SAPS. A assistência social vai lá, a guarda faz a segurança do agente, o agente vai lá e faz a aproximação com eles para que eles possam ir para o albergue. Assim como nos baixos do viaduto no centro, em vários momentos a gente pegou ali, porque fica bem do lado do albergue. O albergue fica bem do lado do viaduto. Então, ali você tem uma concentração muito grande de moradores de rua. E debaixo do viaduto, o que eles faziam? Eles não iam para o albergue,
e ficavam ali, e muitos deles fazendo consumo de entorpecente. Só que a gente não... Ali naquele momento você só via usuários e não conseguia. No momento em que a gente conseguiu lá pensar quem era o traficante, dois flagrantes foram feitos. 2 não, 3 flagrantes foram feitos lá pela Guarda Civil. Pela Guarda Civil de Osasco. 3 flagrantes de entorpecente. Nos 3 flagrantes eu estava acompanhando a operação pessoalmente. Então, assim, quando a gente sabe quem é, a gente separa muito bem o joio do trigo. Né? Então a gente vai lá e, ó, é você que está vendendo, está aqui o entorpecente, no momento da abordagem. Né? Foram apreendidos, acho que no total, nessas Vocês têm um serviço de inteligência, então, sim, antes vocês levantam, no momento, filtra. Sim, no momento da prisão desses traficantes, juntando todos eles, acho que a gente aprendeu umas 150 pedras de crack. Maravilha, hein? Né? Então, a Guarda Civil faz um trabalho muito forte nesse sentido e separa, né, quem é o usuário do entorpecente e quem é o vendedor do entorpecente. Olha, o quilômetro 18, nós também recebemos essa reclamação, até o Fabrício me passou aqui, lembrando sobre isso. O pessoal vem muito na televisão reclamar algumas coisas. Né? E o quilômetro 18 estão afirmando aqui na pergunta que deixaram aí para nós, que pode se transformar numa nova Vila Madalena, porque tem a estação de trem ali, a facilidade de descer do trem, e tendo muitos barzinhos noturnos, legalizados até, legalizados. E o medo das pessoas que moram ali é que seja transformada ali uma região como uma Vila Madalena. O que você pode dizer sobre isso? Fiscalização da área ali. Não, fiscalizar, o que a gente tem que ver é único e exclusivamente o seguinte. As cidades passam por transformações. Em algum momento, em algum lugar, a gente tinha em Osasco, ali no 18, uma situação única e exclusivamente residencial e comercial. Hoje o perfil do local mudou. Você vê que o perfil muda, né? E a gente acompanha isso lá muito fortemente na Secretaria. O que a gente não pode proibir. Não pode. Não posso. Você não pode proibir um comércio, abrir um comércio numa região que está legalizada. Se a lei de zoneamento permite, né, eu, como advogado, legalista que sou, não posso dizer, olha, você não vai abrir lá. Até porque não me cabe dizer isso, né? Cabe à Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, que é quem faz essa primeira aproximação. Mas se a lei de zoneamento permite, não vejo por que não. Né? Eu acho que o grande problema disso tudo traz transtorno? Traz, é óbvio que traz. No trânsito, em alguns momentos de perturbação de sossego, que talvez não seja de perturbação de sossego de som das casas, mas quando as pessoas saem e começam a conversar alto, passa na frente das outras casas, e aí você tem uma perturbação de sossego instalada. Mas isso é inevitável, né, do crescimento da cidade. É muito difícil você coibir o crescimento da cidade em razão da instalação de casas noturnas num determinado bairro. Difícil, muito difícil de você combater e dizer, olha, não vou fazer porque se a legislação permite, não tem por que a gente dizer não. Nós estamos chegando já ao final do programa, temos alguns minutos ainda, e eu não poderia deixar de perguntar isso para o André Santiago, sobre as invasões e as retiradas. A retirada dos invasores. Recentemente, vocês tiveram 2 seguidas aí, né? Nós, assim, nesse último ano, a gente tem combatido muito forte isso. Porque o que a gente tem que entender nisso é que a gente tem uma política habitacional muito bem definida na cidade. Recentemente, há poucos dias atrás, foi lançado o Plano Local de Habitações de Interesse Social. Nós temos todo o diagnóstico da cidade. A gente sabe, né, como a gente era, como a gente está e onde a gente quer chegar. O que a gente não pode permitir é que as pessoas invadam e queiram passar na frente daquelas outras pessoas que já estão nos programas. São os famosos paraquedas, né? Não dá para permitir. Eles vêm de longe, se instalam na cidade e quer que passe na frente. Vem de outros locais, de outras cidades, a gente não pode permitir. Foi isso. O caso do Mandela lá, né? O caso do Mandela, que foi fruto de uma ordem judicial e a Polícia Militar, em conjunto com a Prefeitura, foi lá e retirou. O que a gente tem que ter em mente há um programa habitacional claro e sério na cidade de Osasco. E a gente vai seguir a política habitacional que está aprovada na legislação. Né? Temos um plano de habitação, um plano local de habitação de interesse social e que tem dado certo, temos entregado milhares de unidades. O prefeito, quando esteve aqui, falou que vai chegar ao fim do mandato com mais de 5 mil entregas. Se a gente for contar do mandato do prefeito Emídio
até agora e até o final, acho que a gente passa de 20 mil. Que maravilha, né? O Rochidale mesmo é uma situação que já está sendo já uma das Sim, grandes obras que está lá, né? Sim, as obras... O que a de gente modernização ali do Rochidale. Sim, quando a gente vai canalizar um córrego lá no Rochidale, e aí nós tiramos umas famílias de uma lateral que vão para um programa. Aí outras, sabendo que a gente ia retirar essas famílias, que iam para um programa, invadiram o outro lado da margem, se colocando em risco. Tá. Construindo na margem do córrego. O córrego enche, ele construiu praticamente dentro do córrego, então as pessoas se colocam no risco. E aí elas querem que a gente tome a providência em razão do risco que ela mesma se colocou. Eles têm o mesmo benefício de quem está esperando há muito tempo. Não Eles tem querem para... Não há a menor possibilidade disso acontecer, Nilson. A gente tem que seguir à risca tudo aquilo que a gente colocou na nossa política habitacional. E acho que o prefeito tem acertado muito quando ele diz: nós não vamos passar ninguém na frente na lista. Tá certo, e nem deve, né? É injusto isso. As famílias esperando há tanto tempo uma moradia, o pessoal vem daí de locais até distantes, né? Sim, da cidade de Osasco. Liderados por um movimento que só quer tirar vantagem deles. Eu tenho pena desse pessoal, lógico que eu tenho pena. Deu pena ver aquele pessoal lá do Mandela sendo retirado, mas fazer o quê? Eles foram iludidos. Teve pessoal até que fez moradia lá, usando até estrutura de tijolo, de alvenaria, né? Quer dizer, como foram enganados realmente. Então, infelizmente, acontece não só em Osasco, como em várias cidades grandes, e tem que tomar cautela e está certo a prefeitura, através da Secretaria de Segurança, tomar as providências realmente e evitar. Você está ouvindo a música, nós chegamos ao final do nosso programa, foi uma entrevista muito boa hoje com o Dr. André Santiago, secretário do Secontru, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, André. Obrigado, Nilson, pelo convite. Estou à disposição lá na secretaria. O prazer é meu. Tá? Obrigado a todos os ouvintes pela paciência de me ouvir aqui, mas estou à disposição sempre que você quiser. Tá bom, muito obrigado mesmo. Vai faltar oportunidade para você retornar aqui de novo, para continuar a nossa conversa. Nós vamos encerrando por aqui. Na terça-feira estaremos de volta com mais um programa Fala a Verdade. Fiquem com Deus.